Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos atualizar informações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço, tô tentando chegar hoje mais cedo porque não tem jogo, né? Tem gente que reclama às vezes, fala, pô, você vem tarde com os vídeos. Cara, porque normalmente eu espero os jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja, de Copa, eles acabarem para eu vir com mais informação, né? Para não ficar aqui também só enchendo linguiça, né? Que é o que a maioria faz, né? Então eu tento extrair alguma coisa de relevante e trago, então, o que está rolando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e isso normalmente acaba tarde, né? Então é por isso, quando não tem, igual hoje, dá para subir um vídeo até mais cedo. Beleza? Então vamos falar de Vasco. Olha, o Vasco emprestou o meia Sforza ao Juventude até o final do ano, tá? Fora dos planos do Diniz, o argentino de 23 anos custou cerca de 25 milhões de reais e ficou encostado com vários técnicos. Não foi só o Fernando Diniz, não, tá? Então, assim, não é nenhuma coisa de tipo, uma perseguição de um técnico. Não, vários técnicos passaram nesse período e ele foi pouco utilizado, tá? Ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2028. O Vasco foi uma escolha infeliz na vida, na carreira desse moleque, desse garoto, o Sforza, né? E o Sforza também não foi uma escolha feliz para o Vasco, que custou 25 milhões de reais, né? Então, um casamento que acabou não rolando, não dando certo, né? Na verdade, não dando certo. Chegou com 21 anos, vai fazer 24 já, e olha o tempo que esse moleque perdeu na vida dele, cara. Porque ele era tido como uma revelação do futebol argentino, uma joia, jogador de seleção, capitão, inclusive, e acabou ficando encostado muito tempo no Brasil, cara. Se já tivessem resolvido o problema dele, não vai jogar, não vai ter oportunidade, beleza. Para ele e o Vasco, era bom os dois terem entrado num consenso e ele ter sido emprestado, um clube pagar parte dos salários dele, para ele ficar na vitrine, cara. Agora ele vai para uma vitrine aí com Juventude, que também tá brigando para não cair. Você tá ainda aí, além de tudo, você tá emprestando um jogador que pode ajudar um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Olha como é que essa gestão, as coisas no Vasco, elas só funcionam de maneira errada, né? É incrível. É incrível. Mas tomara que o Sforza consiga sim recuperar ali o seu momento, né, o bom futebol, e que ele consiga de lá um negócio que até possa render uma grana para o Vasco, para que não fique no prejuízo dos 25 milhões e que ele não fique sem jogar futebol, tá? Então o Sforza emprestado ao Juventude. Lembra do negócio que eu falei que o Vasco estava fechando com um zagueiro lá do Puma do México, Nathan Silva, irmão do Erley, né, que jogou no Atlético Mineiro, o Nathan, tá? O Erley jogou no Vasco. O Puma recusou a oferta do Vasco de 27 milhões e eu vou explicar por quê. Saiu até lá no Instagram do Vene Casagrande. Né? O time mexicano tentou fazer o Atlético Mineiro abrir mão de 10 a 20% que ele tem direito numa venda do jogador. O Atlético tem uma grana para receber se o jogador for vendido. Então ele, tentou fazer um acordo com o Atlético, mas o Atlético respondeu que não ia ajudar um clube. Olha só mais essa lapada na cara dos gestores do Vasco. O Atlético respondeu ao Puma que não ia ajudar um clube que deve a eles mais de 11 milhões de reais das negociações do Jair e do PH. É o calote que o Vasco deu no Atlético Mineiro. Essa foi uma resposta do Atlético, sacaneando o Vasco em uma negociação que já estava praticamente selada, porque o jogador já tinha aceitado, o clube queria fazer negócio com o Vasco e liberar o jogador, mas o Atlético falou que não ia liberar porque o Vasco deu calote no Atlético. Não é que o Vasco deixou de pagar, deu calote. Ele botou essa dívida na recuperação judicial para pagar 10% em 20 anos. É o calote, cara. E o Atlético foi lá e falou, não vou pagar, não vou ajudar um clube que ferrou com a gente, que deve, a gente não paga. Até o clube lá, o Puma, ficou desconfiado e falou que passou a exigir uma grana maior de entrada, porque era dividido em 3 parcelas, esses 27 milhões, o Vasco a primeira ia ser à vista, o Puma queria uma grana maior na entrada, porque passou a ficar desconfiado, né? Então tá aí, o negócio acabou não acontecendo. Aí uma informação que já vem em seguida, lembra do colombiano lá que eu falei? Que o Vasco tentou contratar, ele foi para a Rússia, chegou na Rússia, voltou para a Turquia,
porque o negócio acabou não rolando. Informações de jornalistas na Rússia tratam que os russos ficaram desconfiados dos exames médicos do jogador, e um jornalista importante na Colômbia diz que foi que os dois clubes não chegaram num acerto, num acordo. Eu desconfio dessa informação do jornalista da Colômbia pelo seguinte: ninguém viaja para fazer exame e assinar contrato se os clubes já não tiverem um acordo. Então essa história, para mim, ela não tá certa não, tá? Se o jogador viajou para fazer exame e assinar um contrato, é porque os clubes entraram num acordo, sim, é que os clubes já tinham um pré-acordo, né? Tanto os clubes quanto o jogador. Alguma coisa deu errada lá na hora de fazer o exame. Eu acredito mais na versão que vem da imprensa da Rússia do que essa que vem da Colômbia, tá? Porque para mim não faz sentido o jogador ir viajar para se apresentar para fazer exame sem os clubes já terem um acordo pré-definido, tá? Então tá aí. Aí o que aconteceu? De um lado, um jogador que o Vasco queria, que disse não ao Vasco e foi para a Rússia, ouviu o não do time russo e bateu com a cara na porta e voltou. Do outro lado, você tem um Vasco que foi correr atrás de outro zagueiro e teve ali a porta fechada na cara por causa da dívida, do calote com o Atlético Mineiro. Aí os dois voltaram a conversar e parece que vai render. Parece que vai sair um negócio aí entre Vasco e o tal do Carlos Cuesta, um colombiano de 26 anos que joga no Galatasaray. Não sei da situação física, mas eu ia falar até no vídeo de hoje mais cedo, né? Esse cara deu mole, foi pra Rússia e não passou no exame. Ele podia ter vindo pro Vasco, que no Vasco até amputado passa em exame médico no Vasco, porque qualquer jogador chega e já tá até inclusive apto para jogar. Mas tá aí então essa situação envolvendo o Vasco e o Carlos Cuesta, que voltou a novela de novo, e o jogador pode, enfim, fechar com o Vasco da Gama. Para completar a sessão zagueiro, o jovem Bruno André, do Sub-20, deve ser relacionado e ir para o jogo amanhã contra o Botafogo. Aí você vai me perguntar assim, mas cadê o tal do Robert Renan, jogador que o Vasco contratou lá do Zenit? Então, ele foi apresentado hoje, e o Robert Renan, a última vez que ele jogou, eu falei aqui, o Vasco está contratando um jogador que não chega pronto para jogar. A última vez que ele jogou foi em maio, 40 minutos em maio. A última vez que ele jogou uma partida 90 minutos foi em dezembro de 2024. Então, um jogador que estava em inatividade, ele não estava jogando, tá? Embora ele tenha falado na coletiva que tá treinando, né? Tá tentando manter a forma, mas vamos ver como é que ele tá fisicamente. O Thiago Mendes tá aí, até hoje não se viu para o Vasco, não se viu. E aí teve uma apresentação de outro jogador, né? O Matheus França foi anunciado hoje pelo Vasco oficialmente, né? O Robert Renan, o nome já tá no bid, embora não vá para o jogo amanhã. E o outro jogador é o... Foi para... o colombiano também, lá, o Andrés Gomes. Ele também teve... Esse tá pronto, tanto que jogou, né? Esse tá pronto, já tá bidado e jogou. Então, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aí um trecho dessa entrevista coletiva de apresentação dos jogadores. Só lembrar que o Admar teve nessa entrevista coletiva e ele deixou claro algumas coisas. Primeiro, que o João Vitor realmente não queria sair, que depois mudou de ideia. E sobre o Ryan, ele falou que o Ryan não está sendo negociado com ninguém, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. O que faz nesse momento você voltar ao Brasil, assim? Se é muito dessa sua ligação realmente com o Diniz, a vontade de jogar sendo treinado por ele, e também, Andrés, o que faz também você voltar da Europa agora para o continente da América do Sul? É pensando numa sequência, por exemplo, na seleção da Colômbia, vendo o sucesso de jogadores como o Ares, o Richard Rios aqui no Brasil? Obrigado. Boa tarde, Bruno. Como eu falei, eu acho que o motivo mesmo de eu votar foi mais por causa do Diniz também, pelo Vasco. Eu acho que eu encaixo diretamente no estilo de jogo dele, né? E eu sempre observei isso. E agora estou realizando esse sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com o Diniz também. Buenas tardes. Pues regresé de Europa porque siento que acá en Brasil el fútbol es mucho más vistoso de donde yo estaba. Me gusta mucho esta liga porque han salido jugadores últimamente colombianos como John Arias, como Richard Ríos, a clubes de Europa top, y espero que ese sea mi destino,
pues primeramente tengo que trabajar, obviamente, pero confiando en Dios que todo va a ser así y volver a Europa. Boa tarde, Robert, Renan. Boa tarde,